que vai nos passar um relato da situação das companhias no interior do Estado. E, inclusive, eu quero que o Tenente Coronel Cruz até nos diga aí se ele, que está fazendo todo esse estudo do interior, se há possibilidade ou não, pelo que nós estamos vendo, como há carência de homens, eu acredito que o governo do Estado, quando vetou o meu projeto para a criação da Companhia de Alto Araguaia, eu diria que fez porque não tem mesmo efetivo, né? Mas vamos ouvir o Tenente Coronel Cruz, nos passando esse relato. Com a palavra, Tenente Coronel Cruz. Oi. Obrigado, deputado. Eu quero aqui apresentar os meus cumprimentos ao senhor deputado Sebastião Rezende, autor dessa propositura de audiência pública, o senhor deputado Wagner Ramos, que é presidente da Comissão de Segurança Pública, o senhor deputado Arilton Português, os senhores coronéis da Reserva Remunerada, Coronel Salles, que hoje preside a Associação dos Oficiais PMBM, o senhor Coronel Santos Vale, nosso ex-comandante, todos os comandantes do interior que bravamente sustentam a imagem da nossa corporação nos municípios, o senhor comandante-geral, Coronel Arilton, no qual eu cumprimento todos os presentes, tanto da área do interior quanto da área metropolitana. Senhores, eu trago aqui, nesse encontro, um relatório que eu fiz diante do comando CBMI. Vale ressaltar que eu fui incluído nas fileiras da Polícia Militar em 1980, no curso de formação de sargentos. Trabalhei 5 anos. Aí, então, eu fiz o concurso e fui para a Academia de Formação de Bombeiros em Brasília, de onde saí declarado aspirante em 1988. Fiz o curso de aperfeiçoamento oficial em 1997. Promovido ao posto de tenente-coronel em julho de 2001. Eu tenho, senhores, 20 anos de serviço no Corpo de Bombeiros como oficial. Desses 20, 15 trabalhados no interior. Eu conheço do serviço do interior, eu tenho toda a bagagem necessária para poder aqui relatar o que é a situação de unidades do interior. Porque eu trabalhei em algumas já instaladas e tive a oportunidade de abrir outras unidades. E eu sei o que é o trabalho de poder estar respondendo pelo Estado no comando de uma unidade no interior. Inicialmente, eu gostaria de colocar para os senhores que a nossa finalidade inicial é tentar convencer as autoridades, principalmente, de que o Corpo de Bombeiros hoje está precisando necessariamente de incrementação do seu efetivo. Todos entendem que o Corpo de Bombeiros ainda carrega somente as responsabilidades da época de sua criação. Não é isso. O Corpo de Bombeiro, quando foi criado, foi especificamente para extinção de incêndio. Depois, nós fomos caminhando e hoje a gente faz, desde salvar um gatinho na árvore, como a maioria pensa que é somente isso o trabalho de bombeiro, até ajudar o próprio progresso do Estado, através de estudo, de projetos, de implantação, de fiscalização do funcionamento de todo o comércio e toda a empresa. Então, o Corpo de Bombeiros, ele é necessário, tanto para salvaguardar a população no geral,
quanto a apoiar, respaldar o progresso e o desenvolvimento do Estado. Eu fiz aqui um comparativo e gostaria de colocar para os senhores a questão da necessidade de entender o porquê Corpo de Bombeiros não é só investimento em infraestrutura material. O governador, a equipe governamental, elas colocam ter feito um grande trabalho no investimento de aquisição de viaturas e até de equipamentos. Mas só viatura e equipamentos não resolve. As viaturas, elas não serão movidas a controle remoto. As viaturas precisarão estar compostas de pessoas, de servidores, para poder fazer as maniabilidades necessárias no serviço de salvamento e extinção de incêndio. Eu coloquei uma comparação em relação ao fogo. Eu não sei se alguém já parou para prestar atenção, mas o fogo, para existir, precisa de 3 elementos: combustível, comburente, que é oxigênio, e calor. Se esses 3 elementos estiver desproporcional ou inexistente, o fogo não existe. Bombeiro precisa de viatura, equipamento e efetivo. Se tiver apenas viatura, a guarnição não existe. A viatura não vai sozinha. Se tiver viatura e tiver equipamento, da mesma forma, não se tem prestação de serviço. Dos três elementos, o mais necessário é o efetivo. Porque se não tiver viatura, não tiver equipamento, a gente volta na Idade da Pedra, correndo com balde para o incêndio. Aí sim, o efetivo consegue responder à falta de viatura e à falta de equipamento. Mas a existência de viatura e a existência de equipamento não responde e não cobra a falta de efetivo. Eu fiz um breve relatório, que eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Isso nasceu diante de... Antes, para entrarmos no relatório, há necessidade de falar precisamos necessariamente falar por que o bombeiro existe. O bombeiro existe porque é definido na Constituição Federal como uma organização, uma instituição de prestação de serviço à comunidade. E nós tivemos, regulada pela Constituição, tanto federal quanto estadual, todas as atribuições, que ela começa desde realizar serviço de prevenção e extinção ao incêndio, que é o nosso serviço operacional, quanto aos serviços de planejar, coordenar, controlar, executar as atividades de defesa civil do Estado dentro da área de competência do Sistema Estadual de Defesa Civil. E também temos a responsabilidade de estudar, analisar, exercer e fiscalizar o serviço de segurança contra incêndio e pânico no Estado. Então, senhores, Corpo de Bombeiros não é só ter uma guarnição e dizer que está atendendo às competências que lhe foram atribuídas. Corpo de Bombeiro precisa, sim, do seu pessoal na administração, que é atividade meio, precisa das guarnições compostas para as atividades fins, porque isso é o conjunto, é o somatório de toda a nossa responsabilidade. Passando, eu gostaria de colocar para o senhor que eu fiz uma reunião com os comandantes de unidade. E nessa reunião, nós definimos algumas necessidades. Antes de chegar na necessidade, segura um pouco aí. Nós temos a nossa identidade organizacional. Isso aí foi através de estudo
com todos os integrantes da corporação, principalmente a oficialidade, para colocarmos ali o que seria de meta para nós do Corpo de Bombeiros. E ficou definido que nosso negócio era proteção de vida, patrimônio e meio ambiente. A nossa missão inicial seria garantir proteção de vida, patrimônio com excelência no atendimento visando o bem-estar social. Nossa visão de futuro